Que bom. Abra comigo aí em 2 Pedro, por favor. E a partir de agora você vai estar, às terças-feiras, continuando comigo essa série, a revelação do fruto, onde a gente está falando sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o fruto do caráter de Deus em nós. O fruto do Espírito é o fruto da personalidade de Deus em nós. Nós temos uma nova identidade, você sabia disso? Como novas criaturas, você tem uma nova identidade. E a sua identidade é a identidade de Cristo. A sua personalidade é a personalidade de Cristo. E 2 Pedro capítulo 1, a partir do verso 3, fala que algo opera dentro de nós. Existe um poder que opera dentro de nós, nos capacitando a ser aquilo que Ele deseja que nós sejamos. E 2 Pedro capítulo 1, verso 3 diz, visto como seu divino poder, falando do poder de Deus, da parte de Deus, nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, tudo que você precisa com relação à vida e à piedade ou santidade, ou ao caráter de Deus, já está dentro de você, por causa do poder de Deus que opera dentro de você. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelos quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E por isso mesmo vós, diga, é o meu caso, diga, está falando comigo. E por isso mesmo vós, empregando toda a vossa diligência. E eu já expliquei aqui para você que a palavra diligência, ela tem a ver com seriedade. Ela tem a ver com um cuidado que nós damos, aquilo que Deus fala a nosso respeito, aquilo que Deus fala para nós. Ou seja, o poder de Deus já está dentro de nós, mas nós temos que entender que nós devemos aplicar uma seriedade com relação a isso. Não é deixar um negócio, um dia vai acontecer, não. O apóstolo Pedro está dizendo, existe a parte de Deus e existe a sua parte. Existe a responsabilidade de Deus, e Ele cuida da sua responsabilidade, e Ele nos dá também, Ele confia em mim e em você, uma responsabilidade de cuidar desse fruto dentro de mim e de você. O fruto do Espírito não vai nascer por osmose. O fruto do Espírito não vai nascer porque você tropeçou e de repente ele caiu de dentro de você. O fruto do Espírito é uma interação cuidadosa entre o Espírito Santo e a sua diligência, e a sua seriedade. E quantos aí podem dizer que você é sério com relação às coisas de Deus? Então, se você é sério, é o que o Espírito Santo está falando aqui através de Pedro, aplicai toda a vossa diligência, acrescentai ou sustente, sirva a vossa fé com a virtude, e a virtude com a ciência, e a ciência o domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade a fraternidade, o amor. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos. No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está falando? Existe um conhecimento que Deus quer passar. Existe algo que Deus quer te dar. Mas nós precisamos de diligência, é isso que nós vamos falar hoje. Nós precisamos de diligência, de seriedade para aplicar aquilo que Deus nos dá. Quando nós falamos de revelação, revelação não é apenas informação nova. Não é apenas você com a sua inteligência juntar A mais B que vai dar C. Revelação é o Espírito Santo iluminando o seu coração com princípios às vezes simples, para que você seja capaz de agir. Quando você age, você sabe que você teve revelação. Ouvir aqui e ver uma mensagem que você nunca ouviu antes, e aquilo esclarece para você, muitas vezes não é revelação. A revelação, ela te constrange, ela te influencia, ela te empurra para a ação. Se não houver ação, marque isso no seu coração. Se não tiver ação, não é revelação. Se não tiver ação, nem fé é. Porque fé é uma ação correspondente com base naquilo que eu creio.
Fé é ação, revelação demanda ação. E o Espírito Santo está falando com a gente para que nós possamos aplicar toda a seriedade do nosso coração, para que nós possamos agir com base naquilo que a gente crê. Nós estamos falando então, eu coloquei aqui de uma forma como se fosse um trenzinho, para tentar ilustrar isso para você, como o apóstolo Pedro fala, que a locomotiva que puxa a nossa jornada cristã é a fé, é a ação. Tudo vai culminar numa ação. Todas essas associações é para que você possa agir. Ou seja, se você tiver virtude, ciência, domínio próprio, paciência, piedade, amor fraternal e amor, a Bíblia diz que você não vai se tornar ocioso. O que isso quer dizer? Você vai agir. O Espírito Santo está te chamando à ação. O Espírito Santo está me chamando à ação. O Espírito Santo está chamando a igreja nesses últimos dias à ação. Pelo carro da fé, pela locomotiva da fé. E nós estamos vendo aquele último carrinho lá, que fala sobre o amor. E eu falei domingo passado que o que Deus espera de nós é que nós nos submetamos em amor àquele que nos amou. Que tudo começa, tudo começa com o nosso entendimento do amor de Deus. E culmina em uma ação baseada em uma crença. Tudo começa no fundamento do amor. E tudo culmina, tem a sua realização máxima em uma ação baseada em uma crença. E nós falamos no domingo passado sobre o discípulo que permanece. Ou seja, aquele que se diz discípulo, diz a palavra em João capítulo 6, João capítulo 15, João capítulo 8, o apóstolo João está falando para a gente, aquele que permanece, esse é o meu verdadeiro discípulo. Mas permanece o quê? Permanece na palavra, permanece na verdade. Aquele que acredita na palavra é aquele que é o meu discípulo, porque não é só acreditar com inteligência, é a ação. Fé é uma ação com base em uma certeza. Diga comigo, fé é uma ação com base numa certeza. Que bom que você vê essa escola hoje, aleluia. Porque o Espírito Santo está falando com a gente que nós precisamos, como discípulos de Cristo, permanecer. E hoje eu quero falar com você uma outra qualidade de um discípulo. O discípulo número 1 é aquele que permanece. O discípulo número 2 é aquele que obedece. Porque nós falamos domingo passado, aquele que permanece é aquele que ouve Deus dizendo que Ele te ama. Aquele que permanece, ouve Deus dizendo que você é uma bênção, sim. Aquele que permanece é aquele que ouve que você tem uma herança em Cristo Jesus. Mas não é somente saber. Esse conhecimento deve levar a gente a uma prática. Esse conhecimento deve levar a gente a crer na palavra e obedecer a palavra. Habitar então na videira, gente, como nós vemos em João capítulo 15. Que também significa permanecer em mim e nas minhas palavras, fala de obediência. E o que é um discípulo? Olha só que interessante. Um discípulo é alguém que está disposto, ou seja, envolve a nossa vontade e a nossa decisão. Um discípulo é alguém que está disposto a ser instruído, treinado e disciplinado para se tornar como seu mestre em pensamento, atitude e ação. Um discípulo é alguém que está disposto a ser instruído, treinado e disciplinado para se tornar como seu mestre em pensamento, atitude e ação. Só mais uma vez, para você que está anotando. Um discípulo é alguém que está disposto a ser instruído, treinado e disciplinado para se tornar como seu mestre em pensamento, atitude e ação. Olha só essa frase aqui na tela, que diz: ser um discípulo de Cristo significa que submetemos tudo o que somos, até que Ele se torne mais e nós nos tornemos menos. Isso é ser um discípulo de Cristo. Assim como João Batista disse, importa que ele cresça e eu diminua.
Como nós falamos no final do culto passado, Gênesis capítulo 22, uma oferta de holocausto, oferta queimada. Importa que eu desapareça para que Ele apareça através de mim. Isso é ser um discípulo. Ser um discípulo de Cristo significa que submetemos tudo o que somos, até que Ele se torne mais e nós nos tornemos menos. Ou seja, o fruto, gente, vem da nossa submissão a Deus. É uma ação do Espírito Santo, juntamente com a nossa responsabilidade em nos sujeitarmos a Ele. E quantos aí sabem que o seu Deus é um Deus bom? Então a gente não tem problema nenhum em nos sujeitar a Deus. O nosso problema está na carne. Nosso problema está quando nós invertemos isso e nós falamos, agora que eu já sei um pouquinho mais, eu preciso aparecer um pouquinho mais. Quando o Evangelho nos chama a desaparecer. Quando o Evangelho nos chama a eu pegar os meus pensamentos e fazer como Paulo fez, eu considero os meus pensamentos como lixo, para o conhecer. Quantas vezes o nosso conhecimento nos atrapalha de conhecer a Deus? Quantas vezes o nosso preconceito acerca de Deus nos atrapalha em nos relacionarmos com um Deus que é simples, com um Deus que é amor, com um Deus que é vida e quer com que você tenha vida. Quantas vezes a gente não se aproxima, a gente sempre fala isso aqui com relação a batismo. Batismo é uma coisa tão simples, gente, é um sepultamento. Hoje, o Brasil, para você fazer um sepultamento, você tem que fazer um montão de coisas. O sepultamento espiritual é uma coisa simples. Basta crer no seu coração. Olha só como é que é louco. Basta crer que você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você está apto para pegar essa velha vida, sepultar nas águas, deixar ela sepultada, porque é um símbolo, onde você vai sempre se lembrar que pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, você vai ressurgir como uma nova criatura. É um símbolo de algo que já aconteceu. É igual o processo de santificação. O processo de santificação não é tornar você mais sábio. O processo de santificação é uma adequação, a gente vai falar isso mais para frente, é uma adequação àquilo que você já é. É a sua mente sendo transformada e renovada naquilo que você já é. Então nós nos sujeitamos a esse princípio. E a igreja hoje bota tantas, não, se você estiver fazendo isso, se você estiver fazendo aquilo outro, se você estiver fazendo aquilo outro, mais o isso, aí que não pode mesmo. Mas é algo tão simples. A gente se relacionar com Deus, a única coisa que Ele diz é, vem crendo, vem crendo. Abre o teu coração e vem crendo. Nessa noite, abre o teu coração e vem crendo. Um discípulo é aquele que está disposto. Aleluia, o Espírito Santo falou muito forte comigo no meu coração. Um discípulo não é aquele que quer ganhar conhecimento. Um discípulo é aquele que está disposto a se tornar como o seu mestre. E nós nos reunimos como igreja para que a gente possa estimular isso uns aos outros. Hebreus capítulo 10, verso 35, verso 34 e 35, diz para a gente não abrir mão da comunhão com os irmãos. Sabe por quê? Para nós nos estimularmos ao amor. E estimular ao amor não é ficar abraçando todo mundo, ficar beijando todo mundo. Estimular ao amor é extravasar a natureza de Cristo. Estimular o amor é você ver Cristo na vida da outra pessoa e como um espelho que é a palavra de Deus, você ser transformado pela glória de Deus que irradia dos outros filhos de Deus. Eu não sei se você consegue entender isso, mas Adão era um ser cheio da glória de Deus. E glória, caráter. Glória, fama. Glória, peso. Quando eu falo glória, porque eu morei fora, morei na África do Sul, e você vai conhecer uma figura muito importante na África do Sul, o senhor Nelson Mandela. Gente, quando o Nelson Mandela chegava em qualquer lugar, ninguém conseguia ficar sentado. Não é porque ele era espiritual, não. É pelo peso, pelo valor daquilo que ele tinha feito. Para brancos, negros e coloridos. Aleluia. Como os mulatos são chamados lá, os coloridos. Ninguém conseguia ficar de pé. Era só ver a figura de Nelson Mandela que a pessoa se levantava e aplaudia. Imagina agora você, naquele estado de Adão,
glorioso, cheio da glória de Deus. Quando você chega, nós lemos lá em Isaías 55, que as árvores elas têm que bater palma, porque o Filho de Deus está entrando em cena. O Filho de Deus está entrando e está manifestando o reino de Deus. O Filho de Deus está entrando com toda a sua glória. E é por causa disso que ele pode dizer para o mar: Shalom, paz, acalma. Porque a criação geme. A criação espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E quando o fruto de Deus se manifesta, a vida de Deus se manifesta através de mim e de você. E quando nós nos estimulamos ao amor, nós estamos nos estimulando a sermos aquilo que a palavra diz que nós somos, filhos de Deus. Nós temos a natureza de Deus. Mas entre a gente conhecer isso e praticar isso, existe uma palavrinha muito chave, chamada obediência. Olha só, Mateus capítulo 10, leia aqui comigo. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Quando eu olhei isso aí, eu lembrei logo de Satanás. Ele não queria ser como, ele queria ser acima. Ele queria ser mais. Nós fomos criados para ser como. Nós fomos criados para sermos como. Anota isso aí, por favor. Nós fomos criados para sermos como. Sabe por quê? Porque ele disse que você foi feito à imagem e semelhança. A palavra imagem e semelhança tem a ver, número 1, com caráter. Número 2, com função. Com a aplicação daquilo que Deus chamou você para fazer. Então o discípulo, basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Abre comigo em Lucas capítulo 6, por favor. Para a gente ver um pouquinho mais sobre isso. Agora, no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 6, capítulo 39, a partir do versículo 39. Aleluia! O fruto em ação vem da nossa submissão a Deus. Aleluia! Lucas capítulo 6, verso 39, quem achou diga amém. Quem não achou diga espera por mim, pastor. Lucas 6, 39 diz: propôs-lhe também essa parábola. Pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Ele falou: o que Deus está fazendo conosco? Porque Ele não quer filhos imaturos guiando filhos imaturos. Eu falei para você que Isaías capítulo 9, verso 6, diz: um filho vos nasceu, um menino vos nasceu, um filho se vos deu. Ali Isaías faz uma distinção entre aquele que é gerado e aquele que está disposto a ser como. Aleluia! Isaías faz uma distinção ali entre um menino que nasce e um filho que se coloca à disposição para ser como. E aí eu fiquei pensando nisso. Será que uma pessoa imatura, ela vai conseguir guiar uma outra pessoa imatura? E a resposta é não. Como é que pode, como é que diz aqui? Porventura pode um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? E aí eu me lembrei do apóstolo João. E o apóstolo João, a gente conhece o apóstolo João como sendo o apóstolo do amor, né? Ele era o quê? O discípulo a quem Jesus amava. Mas e o João de antes? Porque a gente conhece muito esse João do amor de Deus, que fala sobre o amor de Deus, que é aquele, parece até aquela Madre Teresa de Calcutá, não é verdade? Me chuta que eu te dou um beijo, aleluia. Aquele negócio assim, uau, espiritual. Mas olha só que interessante, eu quero que você me acompanhe isso. Se o teu irmão do teu lado dormir, dá uma catucada nele de leve. Mas olha só, quando nós olhamos para o exemplo de João, o discípulo amado, e nós vemos lá Lucas capítulo 9, do verso 51 a 56, João e Tiago, os dois irmãos,
pedindo para Jesus, olha só, nós fomos enviados, aquela cidade não nos recebeu, quer que a gente destrua a cidade, o discípulo do amor, aleluia. Quer que a gente destrua, faça descer fogo. A fé deles era tão grande que eles tinham a capacidade de acreditar que eles iam orar e pedir a Deus para descer fogo do céu para destruir a cidade. Esse era o apóstolo João, o apóstolo do amor. Em outra ocasião, em Marcos 10, de 35 a 45, a mãe de Tiago e João chega para Jesus, na realidade, os dois chegam, Senhor, como é que vai ser lá no futuro? Faz o seguinte, deixa eu já preparar como é que vai ser. Quando você chegar lá, prepara para mim um espaço do teu lado, Tiago vai sentar do teu lado, e a gente vai ficar nessa posição de honra. Ou seja, ó. A Bíblia diz que os outros discípulos se revoltaram com isso. Quem eles acham que eles são? O discípulo do amor. Podemos ver que ele não possuía por índole a amabilidade de caráter que sua experiência posterior revelou. Ele tinha por natureza graves defeitos. Quantos aí não tem defeitos, levante a mão. Que bom, estou falando para a pessoa certa. Aleluia. Ele não somente era orgulhoso, presumido e ambicioso de honras, mas impetuoso e vingativo quando injuriado. O mau gênio, o desejo de vingança, o espírito de crítica, tudo isso se encontrava no discípulo amado. Mas por detrás dessas coisas, Jesus viu o ardente, sincero e amante coração de João. Jesus repreendeu o seu egoísmo, desapontou as suas ambições e provou-lhe a fé, mas revelou-lhe o que sua alma verdadeiramente desejava, a beleza da santidade, o transformador poder do amor. A fervente e profunda afeição de João por seu mestre não era a causa do amor de Cristo por ele, mas o efeito desse amor, como ele escreve lá em 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. João desejava tornar-se semelhante a Jesus. E sob, isso aqui me marcou, e sob a transformadora influência do amor de Cristo, tornou-se manso e meigo. É só quando a gente está debaixo da influência de Jesus que a gente consegue se tornar como Jesus é. Aquele que permanece na minha palavra é esse que me ama. Aquele que permanece na minha palavra é esse que conhece o meu amor. Lembra que nós falamos domingo passado que Jesus falou isso em João capítulo 15? Veja bem, olha só. Eu sou amado de Deus, por isso eu amo vocês. Eu reconheço o amor de Deus, do meu Pai, e é isso que eu passo para vocês. E ele estava chamando os seus discípulos a andarem com ele, para aprenderem que eles estavam recebendo o amor de Jesus, para que eles pudessem ministrar amor a outras pessoas. Essa é a maior arma que o reino de Deus tem. Sabe o que tem? Discípulos dispostos a serem como seu Senhor. Está falando comigo e contigo. Verso 39, então, de Lucas, capítulo 6. Propôs-lhe também essa parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? Nós somos treinados como discípulos, gente, para alcançar a maturidade e guiarmos a muito. Jesus está te treinando para você guiar outras pessoas. Tem gente que vem para Atos e pergunta, não, para que eu vou fazer uma escola de liderança? Porque todos nós somos usados como líderes em alguma esfera da nossa vida. Você está lá na sua faculdade, pedem para ter uma discussão em grupo e apontam você. Logo você pergunta, para ser o líder daquela mediação. Você que se diz nervoso, você que se diz vingativo, como diz o apóstolo João, injuriado, escolhem você, porque você é enérgico, porque você é carismático, e você mal sabe que Deus está te dando a oportunidade para você liderar outros para Cristo. Todos nós estamos crescendo em Cristo e nos tornando líderes em Cristo por causa do reino de Deus. Na parábola dos talentos, eu me lembro aqui, obrigado Espírito Santo, a parábola dos talentos. Deus deu 5 talentos,
deu 2 talentos, deu 1 talento. O que tinha 5, foi lá e ele não escondeu. Ele trabalhou, olha a seriedade. Ele pegou aquilo e, deixa eu fazer alguma coisa com isso. Me ensina, Espírito Santo. Ele foi e multiplicou aqueles talentos. O segundo foi lá e falou, não vou ficar de mão abanando. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Vocês foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus disse, vai e multiplica. No terceiro caso, ele escondeu. Para a primeira pessoa, Jesus falou, vem, e eu vou te fazer governador de cidades. No segundo caso, ele falou, vem, eu vou fazer você líderes de cidade. No terceiro, ele falou, você ainda não está preparado. Você ainda não está preparado. Porque Deus não vai investir, preste atenção nisso com seu coração. Mas Deus não vai investir se você não estiver disposto e sério em abrir mão de padrões do mundo para pegar o padrão do reino de Deus, porque só o padrão do reino de Deus que nos faz frutificar. É sério assim. Deus ele vai investir sim nos seus discípulos. Chega ao ponto de dizer, como nós lemos lá em João capítulo 6, vocês querem ir? Jesus, que palavra dura! Vocês querem ir? Como se Jesus estivesse dizendo a porta da casa, a porta da rua, a serventia da casa. A Bíblia diz que muitos dos seus discípulos fugiram. E aí Jesus então vira para os 12 e fala assim, e vocês? Estão fazendo o que aqui? Que isso? Calma aí, rapaz. E Pedro, pela revelação do Espírito Santo, diz, tu és o Cristo. Não, só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aleluia. Deus está investindo em mim e você. Quantos aí podem agradecer a Deus? Deus está investindo em mim e você. Ele não quer apenas filhos gerados. Nós já passamos dessa fase onde nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Deus está investindo em mim e em você agora para nós nos tornarmos discípulos aprovados, semelhantes como o nosso mestre. É ano de 2016. É ano de nós nos assemelharmos cada vez mais com Ele nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes e nas nossas ações. Eu quero ser como meu mestre, quem está comigo. Eu quero ser como Jesus. Acompanhe comigo no verso 40. O discípulo, aí em Lucas capítulo 6, o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Porque vês teu argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Como poderás dizer ao teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Ou seja, a escama vai cair dos nossos olhos, para que a gente possa ajudar outras pessoas que estão cegos pela vida do mundo. A luz do Evangelho vai brilhar através de mim e de você. Essa é a revelação gloriosa do Evangelho. É isso que Satanás está tentando impedir, que a luz do Evangelho, da glória de Cristo, não resplandeça através de nós. E a gente para, muitas vezes, a ação do Espírito por causa da nossa carne, por causa da nossa vontade, por causa dos nossos pensamentos incircuncisos. A Bíblia fala que quando um sacerdote, ele era ungido para ser sacerdote, ele tinha que fazer certas circuncisões. Tinha a circuncisão que fazia da orelha, tinha a circuncisão que fazia do polegar da mão, tinha a circuncisão que fazia do polegar do pé. Cada um representando uma coisa. Não é a carne que vai determinar como eu ouço a voz do Espírito. Não é a carne que vai determinar como eu faço as coisas de Deus. Não é a carne que vai determinar como eu ando no caminho de Deus. Eu preciso do meu coração circuncidado. É o que Paulo fala. Os verdadeiros judeus são aqueles que são circuncidados no coração. Aleluia! Verso 43. Não há árvore boa
que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Gente, lançar alicerce sobre a rocha deve ser um negócio punk. Você tem que ter maquinário próprio. Não dá para chegar com a enxada e ficar batendo na rocha. Não vai, você tem que ter ferramentas próprias. Aleluia, o Espírito Santo está nos munindo de ferramentas próprias para que a gente possa cavar uma vala, um poço profundo na rocha que nos dá estabilidade. Revelação não vem somente porque eu estou ouvindo uma palavra diferente. Revelação vem quando você está com o seu coração preparado, onde você já cavou uma vala profunda para dizer: Espírito Santo, aqui está a minha seriedade. Aqui está a minha disciplina, vem fala comigo. Porque quando Deus fala, Ele quer transformar a sua vida. Aleluia. Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, eu vou te dizer a quem ele é semelhante. Ele é uma pessoa diligente. Ele é uma pessoa que permanece. Ele é uma pessoa que obedece, que cava sobre a rocha. Verso 49, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Sobre a terra. É muito fácil, gente, você vir aqui, ou a gente chegar aqui no culto e apenas ouvir a palavra, bater o cartão. É muito fácil, é pegar a enxada e bater na terra. É fácil. Até o meu sobrinho de 5 anos faz castelinho na areia. É fácil. O meu outro sobrinhozinho de 1 ano e pouco, ele faz bolinha na areia e come. É fácil. É fácil vir à igreja, sentar, ouvir uma palavra com o ouvido, é fácil. A parte dura desse assunto é a gente pegar a ferramenta própria, o maquinário próprio e se disponibilizar para cavar na rocha. Para cavar na rocha. E é isso que o Espírito Santo está treinando a gente. Ele está dando para a gente munição, ferramentas próprias, para que nós possamos ter uma vida alicerçada. A Bíblia diz que esse que cava, edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Olha só o que diz João capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nós falamos domingo passado que se nós permanecermos nele, nós somos amados por ele. E aqui João capítulo 14 está complementando essa nossa história. Se nós amamos a ele como ele nos amou, a Bíblia fala, nós guardaremos os seus mandamentos. E a palavra guardar, gente, é sinônimo de obedecer. E essa é a chave para nós andarmos no amor de Deus. A chave para a gente andar no amor de Deus não é sair beijando todo mundo, como eu já falei, comprando presente para todo mundo. Poxa, que pessoa legal. Fui naquela igreja e me deram um montão de papelzinho. Nunca recebi tanto papelzinho, plano de leitura e prospecto. Nossa, que igreja amorosa. O amor de Deus não é isso, gente. A Bíblia fala que se você me ama, você guarda os meus mandamentos. O princípio, a chave para nós andarmos nesse conceito de amor, nessa vida sobrenatural, está na palavra obediência. E obedecer não é sinônimo de sentimento, gente. Hoje eu quero obedecer a palavra, amanhã eu não quero. Um discípulo não tem escolha. Quem está comigo? O discípulo não tem escolha. O discípulo ele está disposto a ser instruído. A primeira coisa que o discípulo abre mão é das suas escolhas. Primeira coisa. Mas eu tenho livre-arbítrio. O discípulo não tem livre-arbítrio.
Sabe por quê? Porque o discípulo ele tem um objetivo: ser como seu mestre. Então eu abro mão do meu livre-arbítrio, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão dos meus pensamentos, porque eu sei que aquilo que ele me diz é vida, aquilo que ele me diz é paz, então eu vou me posicionar debaixo. A gente vai ver isso. Não é sentimento, gente, é ação. Obedecer em grego, a palavra hupakoé. Olha só, hupakoé traz o sentido de ouvir atentamente. Hupakoé traz o sentido de ouvir diligentemente. Se você fez uma faculdade, ou fez um curso, que você estava muito interessado, porque ia te ajudar naquela tua área, eu duvido que você dormia no curso. Sabe por quê? Porque você sabe que se você se aplicar naquele curso, você vai ganhar uma promoção no seu trabalho. E ganhando uma promoção, isso quer dizer o quê? Din, money, bufumpa, la plata. La plata em mi bolsito, aleluia. Você fica ali atento, senta na cadeira na pontinha, porque me dá a parte prática disso. Como é que eu aplico isso? Como é que eu faço isso? Aí vem um instrutor e te mostra. Os teus pastores aqui são seus instrutores. E a Bíblia fala que Deus te dará pastores, aleluia, segundo o seu coração, para que te apacentem, para que te instruam, para que nutram a sua vida. Ouvir atentamente, o que nos leva a nos posicionar debaixo de. Hupakoé tem o sentido de ouvir atentamente, o que nos leva a nos posicionar debaixo de. Hupakoé, em grego, obedecer, tem o sentido de ouvir atentamente, o que nos leva a nos posicionar debaixo de. Ouvir, obedecer. Olha só o que diz Romanos capítulo 6, está aqui na tela. Versos 16 e 17. Não sabeis que daquele a quem vos apresentar, daquele a quem vos o quê? A Bíblia não fala aqui que você é dominado. Te pegou, te roubou e você... Não, aquele a quem vos apresentais. Ou seja, está uma disposição sua. É uma disposição nossa. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, ouvir atentamente e se colocar debaixo de, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz que toda palavra, toda a escritura é inspirada por Deus e apta para repreensão, para correção, para edificação e para educação na justiça. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus não consiste em bebida ou comida, mas em justiça, paz e alegria no reino de Deus. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, mas graças a Deus, que embora tendo sido servos do pecado, vocês se apresentaram como servos do pecado um dia, mas um dia a luz do Evangelho brilhou sobre as nossas vidas, e a Bíblia fala que nós obedecemos. Você sabe que fé é uma ação? Você sabe que fé e obediência andam juntas? A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, estava conversando com o pastor Sérgio lá em cima, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que Abraão, pela fé, obedeceu. E a Bíblia fala em Romanos capítulo 10, que se aquela pessoa, ela crer no seu coração e confessar com os seus lábios, essa pessoa será salva. Confessar o quê? Que Jesus Cristo é bonzinho? Não, Ele é bonzinho, é claro que Ele é. Agora eu vou ser um pouquinho mais radical. Confessar que Ele é Salvador? Não, é claro que Ele é Salvador. A confissão ali é, Senhor, eu quero ser o seu discípulo. Confessar que Ele é Senhor. E se Ele é Senhor, eu estou entrando numa jornada onde eu permaneço e obedeço. A nossa jornada cristã,
é uma jornada de discipulado, onde nós permanecemos e obedecemos. E colhemos o fruto da vida. Obedecestes de coração a forma de doutrina ou a forma de ensino a que fostes entregues. Mais uma vez. Aleluia. Ele é Senhor das nossas vidas. Ou a forma de doutrina a qual vocês se sujeitaram, se submeteram. Isaías 50. Aqui na tela também. Amo esse verso. Isaías 50, 4 e 5. O Senhor Deus me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com uma palavra. Como é que pode o cego guiar outro cego? Estou falando para você que Deus está nos levantando, nos instruindo, nos repreendendo, nos corrigindo, nos edificando, nos ensinando, para que nós possamos crescer. E crescer para que nós tenhamos uma palavra, o que diz aqui em Isaías? Uma palavra para que eu saiba sustentar o que está cansado. A solução para esse mundo está nos discípulos de Cristo nessa terra. Você tem o poder para transformar esse mundo. Você vê poucas pessoas, e eu vou citar novamente como Madre Teresa, são pessoas que abrem mão da sua própria vida para poder servir as outras pessoas. Que impacto que essa pessoa não faz. Todo mundo conhece Madre Teresa. Minha pergunta é, será que as pessoas sabem quem nós somos? Será que nós estamos impactando as pessoas com o amor de Deus? Será que nós estamos causando uma revolução aonde nós estamos? Senhor, me dá sabedoria. Senhor, instrui a minha vida para que eu possa sustentar com uma palavra ao que está cansado. Deus te ama. Esperança, expectativa, uma palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido. Rupa qual é? Ouvir atenta. Ele me desperta, mas eu me posiciono. Aleluia. Ele me desperta, mas sou eu que me disponho. Sou eu que me posiciono. Pedro estava dizendo lá quando a gente começou a ler, que o seu divino poder já nos deu tudo aquilo que a gente precisa para a vida e para a piedade. E por isso nós precisamos agora aplicar toda diligência, toda seriedade. Ele me desperta, mas eu me posiciono. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos. E o que aconteceu? Eu não fui rebelde. Nem me retirei para trás, porque nós não somos, Hebreus capítulo 10, verso 39, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que avançam para a crença, para que nós sejamos salvos. Nós avançamos com a crença. Lembra aquela locomotiva no início? A locomotiva da fé. Nós avançamos nessa locomotiva da fé. Para quê? Para que nós possamos ver aquilo que Deus nos prometeu. Ele está nos preparando como servos. Ele está nos preparando como discípulos. Não apenas como filhos gerados. Ou seja, gente, rapidamente no ponto 3, um discípulo é alguém que anda em amor. Número 1, discípulo é alguém que permanece. Número 2, o discípulo é alguém que obedece. E número 3, o discípulo é alguém que anda em amor. Andar em amor é andar no fruto do Espírito. É andar em uma dimensão sobrenatural do fruto do Espírito. Abra comigo, vamos terminar em 1 Coríntios capítulo 13. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 13. No capítulo 12 ele fala sobre os dons. E ele começa aqui no capítulo 13, o apóstolo Paulo, dizendo, e agora? Agora eu passo a mostrar a vocês um caminho ainda muito mais excelente.
Ou seja, mais excelente do que os dons, mais excelente do que os milagres, mais excelente do que o extravagante. O apóstolo Paulo está falando entre o capítulo 12 e o capítulo 14, onde ele fala de dons, onde ele fala no capítulo 14 de dons do ministério, ministérios de socorro, ministérios de dons de administração. Ele fala, existe algo no meio, que é o marco, é o divisor de águas, um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Lembra do trenzinho? A fé, a ciência, a virtude. Se eu não tiver o amor, não adianta de nada. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a justiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, o símbolo de um discípulo, deixei para trás, aleluia, as atitudes próprias das crianças. Ou seja, as crianças têm uma atitude própria. Ficar chorando, esperneando no meio do shopping, é próprio de criança. Ficar chorando porque não recebeu o presente, é próprio de criança. O apóstolo Paulo está falando, essas atitudes são próprias de criança. Ou seja, você não tem que esperar que uma criança seja madura. O apóstolo Paulo está falando, mas quando eu cheguei à maduridade, eu tive que deixar para trás as atitudes próprias de uma criança. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje, conheço em parte. Então conhecerei perfeitamente da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento essas três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Andar em amor é andar no fruto do Espírito. É andar em uma dimensão sobrenatural de alegria, que é o poder do amor e se manifesta através da celebração. A paz, que é a segurança do amor e se manifesta através do descanso. A paciência, que é a tenacidade do amor e se manifesta através da resistência. A benignidade, que é a utilidade do amor e se manifesta através do serviço. A bondade, que é a generosidade do amor e se manifesta através da doação. A fidelidade, que é a lealdade do amor e se manifesta através da confiança. Mansidão, que é a humildade do amor e se manifesta através do aprendizado. E domínio próprio, que é a vitória do amor e se manifesta através da conquista. Olha só essa última frase para a gente terminar. O nosso desafio está em nós levantarmos o padrão e o nível do nosso entendimento sobre o amor de Deus e nos tornarmos vasos que amam como Jesus amou. Esse é o nosso desafio. O nosso desafio não é obter mais do fruto. O nosso desafio é entendermos e praticarmos aquilo que nós já temos dentro de nós. Esse é o nosso desafio, como discípulos. Nosso desafio é nos tornar como Ele, na prática.
E essa série é para você que quer se tornar como Jesus na prática. Para você que deseja permanecer, obedecer e andar em celebração, em descanso, em resistência, em serviço, em doação, em confiança, em aprendizado e em conquista. É para mim e para você. Fique de pé comigo. Nosso desafio está em nós levantarmos o padrão e o nível do nosso entendimento sobre o amor de Deus e nos tornarmos vasos que amam como Jesus amou. É algo que nós temos um instrutor chamado Espírito Santo, um Paráclitos que nunca nos abandona. Jesus, em João capítulo 16, ele disse: olha, eu preciso subir para que o Espírito Santo possa vir, porque quando ele vier, ele vos ensinará. Aleluia. Quando ele vier, ele vai instruir vocês. Quando ele vier, ele vai corrigir vocês. É preciso que ele venha, para que ele esteja dentro de vocês. E aí vem o apóstolo Paulo e diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita dentro de vós. Aleluia. Espírito Santo, aleluia, nos ajuda, porque queremos ser mais como Jesus. Entendemos que o fruto do Espírito é a personalidade de Cristo, é o caráter de Deus, é o poder de Deus para nós enfrentarmos qualquer situação. Obrigado porque estamos sendo transformados, Senhor. Obrigado porque não paramos na jornada, mas continuamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Encontramos o alvo, encontramos o nosso objetivo. Aqui no nosso espírito nós sabemos, nós somos realizados, nós somos completos, porque nós temos uma nova identidade. A nossa identidade não é apenas de filhos que foram gerados, mas de discípulos que estão sendo treinados. Aleluia! Obrigado, Senhor, que existe um padrão sobrenatural. Chora candarabara siririque darabarashu. Surimanaya sundrobro sororokodorobro suriri candarabarache. Roya cambraia sundrobro soririque darabarara sororokondorobro so. Shoria maná sandrabra sororokosa takandarabarase. Rubaganda rabarara shiriri candarabara sororokondorobro so. Rabaya kandarabara siriri kandarabara hada bara kandarabara siriri ke ruya kandri bororo soro kondoroboro shorika ho deri kandarabara so shuya kandri boro kondoroboro soro de kandarabara. Todos que têm de sede, vinde às águas cristalinas. E vós os que não tendes dinheiro nem recursos, vinde agora. Comprai e comei, vinde, adquire vinho e leite, sem pagamento e sem custo. Aleluia! E nós já falamos o vinho, símbolo do Espírito Santo, símbolo da revelação, símbolo do sangue de Cristo. O leite, símbolo da pureza. Vem e adquire revelação, vem e adquire pureza sem preço, sem custo, disponível para você. Por que investir dinheiro naquilo que não é alimento, e o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação? Ouvi-me com toda atenção. Rupa qual é? Olha o discípulo, ele está falando para os discípulos. Ouvi-me com toda atenção e comei o que é bom. A vez de deleitar-vos com manjares revigorantes. Escutai-me e vinde a mim. Ouvi-me e a vez de viver. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Em verdade, eu o coloquei como testemunha aos povos, como regente e comandante dos povos. Assim, tu chamarás por uma nação que não conheces, sim, uma nação que não te conhece, acorrerá a ti por causa de Yahweh, o teu Deus, o Santíssimo de Israel, pois ele te concedeu esplendor, glória, fama, virtude. Procurai Yahweh
enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto está próximo. Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações, e volte para Yahweh, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahweh, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Por isso ele diz: ouvi-me atentamente, porque a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. E qual é esse propósito? Aleluia, o Espírito Santo me falou. Está aqui no verso 12 e verso 13. Havereis de sair com grande alegria, e em paz sereis reconduzidos. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas em uníssono. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, o cipreste. Em vez de urtigas e roseiras bravas, cheias de espinho, crescerá a murta e o zimbro. Isso servirá de testemunho e exaltará o nome de Yahweh, para sinal eterno que jamais será apagado. A palavra que volta vazia é a palavra que transforma a nossa vida. E nos transforma de tal ponto que a gente deixa de ser uma árvore espinhosa, cheia de espinhos, para sermos como um pinheiro, para sermos como uma árvore que as pessoas julgam ser bela, que julgam ser boa. Essa é a palavra de Deus que não volta vazia para a sua vida, que transforma a sua vida. Quem está comigo? Senhor, te agradecemos, porque desde o momento que te encontramos não somos mais os mesmos. Estamos abertos com o nosso coração, Senhor, para entendermos que a tua palavra em nós transforma a nossa vida. E nós queremos nos colocar debaixo dessa palavra, Senhor, para que nós possamos ser cada dia mais transformados de espinheiros, de pessoas amargas, para assim como o apóstolo João foi transformado em pessoas meigas e doces. Te agradecemos e te louvamos no nome maravilhoso de Jesus. Que a igreja diga amém. Amém, graças a Deus, que bom. Senhor, recebe toda a honra e toda a glória. Quando você bater palma, já abre os seus lábios e louva a Deus, vai. Senhor, te agradeço porque essa obra é tua. Senhor, te agradeço porque é tu quem fazes essa obra, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és grande, tu és onipresente, onipotente, onisciente. E nós queremos te servir cada vez mais. Aleluia! Posso te pedir uma última coisa? Vira para o teu irmão e dá uma salva de palmas para o teu irmão, porque ele está sendo transformado. Porque ele está sendo transformado de espinheiro para uma árvore frondosa. Aleluia! É isso aí, é isso que diz aí. As árvores baterão palmas, aleluia. Que os caras de pau digam amém. Não, calma. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente noite. A gente se vê de novo quinta-feira aqui no nosso culto. Deus te abençoe, você que está na internet. A gente se vê novamente quinta-feira, 19h30. Deus te abençoe e tenha uma excelente noite.